Ia semeando muita paz, muito amor e alguns conhecimentos espirituais, das quais todos nós necessitamos. Ir explicando, falando, lendo. Não só estou passando para os nossos necessitados, que também usufruo bastante de todo esse conhecimento da qual também necessito. Estamos falando sobre os médiuns, gente, que é uma coisa muito necessária de ser dita, de ser falado. Porque pululam por aí, mas muitos, vocês nem querem saber quantas pessoas, né, jovens, pessoas de idade que passaram pelo longo da vida sem saber, outros que estão procurando um lugar, um meio de usar essa mediunidade e não encontram, não entendem, não são orientados, por aí vai. Então, diante disso, eu com satisfação que eu, usando os livros do Allan Kardec, passo da maneira mais eficiente possível, para que se torne muito útil para qualquer pessoa que esteja precisando. O papel do médium nas comunicações espíritas. A dissertação seguinte, gente, dada espontaneamente por um espírito superior que se revelou por comunicações de ordem a mais elevada, resume da maneira mais clara e mais completa a questão do papel dos médiuns. Ele disse: qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, sejam mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, nosso procedimento de comunicação com eles não varia essencialmente. Com efeito, nos comunicamos com os próprios espíritos encarnados, como com os espíritos propriamente ditos, unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Nossos pensamentos não têm necessidade das vestes da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos lhes comunicar só pelo fato de que dirigimos nosso pensamento até eles, e isso em razões das suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais e tais segundo seu adiantamento, ao passo que entre tais outros, esse pensamento não revela nenhuma lembrança, nenhum conhecimento no fundo do seu coração ou do seu cérebro, que não lhes é perceptível. Nesse caso, o espírito encarnado, que nos serve de médium, está mais apropriado para transmitir o nosso pensamento para outros encarnados, se bem que não compreenda que um espírito desencarnado e muito avançado não poderia fazê-lo se estivéssemos forçados a recorrer à sua intermediação, porque o ser terrestre coloca seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Assim, quando encontramos no médio cérebro enriquecido de conhecimentos adquiridos em sua vida atual e seu espírito rico de conhecimentos anteriores, latentes, próprios para facilitar nossas comunicações, dele nos servimos de preferência, porque com ele o fenômeno da comunicação nos é muito mais fácil
do que com um médium cuja inteligência fosse limitada e cujos conhecimentos anteriores fossem insuficientes. Vamos nos fazer compreender por algumas explicações claras e precisas. Então vejo bem que tudo isso, essas explicações, esse palavreado todo, foi dado por um espírito, que era muito comum na época que Kardec estava compilando seus livros. Ele, recebia quando não eram espíritos atrasados, que já vinham explicar, falar alguma coisa de como é que ele era, como é que não era, espíritos suicidas, espíritos endurecidos, todo tipo de espíritos. E há muitos deles com bom intento, com bom propósito, ia para explicar mais coisas, dar mais detalhes, ensinar de uma maneira mais simples. E com isso, graças a esses bons espíritos, nós podemos agora usufruir desses ensinamentos. Então diz esse espírito, irmão nosso, com as melhores intenções do mundo. Ele diz: com o médium cuja inteligência atual ou anterior se encontra desenvolvida, nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito para espírito, por uma faculdade própria da essência do próprio espírito. Neste caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios para dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra correspondente a esse pensamento. E isso, embora seja o médium intuitivo, semimecânico ou mecânico puro, e não é o mesmo que se encontra. Por isso, qualquer que seja a diversidade dos espíritos que se comunique por um médium, os ditados obtidos por ele, inteiramente procedentes de espíritos diversos, levam a um seio de forma e de cor pessoal desse médium. Sim, se bem que o pensamento lhe seja inteiramente estranho, se bem que o assunto escape do quadro no qual se move habitualmente ele mesmo, se bem que aquilo que queremos dizer não provenha de nenhum modo de si. Ele não influencia menos a forma, pelas qualidades e as propriedades que são adequadas à sua individualidade. É absolutamente como quando olhais diferentes pontos de vista com óculos coloridos, verdes, brancos ou azuis, se bem que os pontos de vista ou objetos olhados sejam inteiramente opostos e inteiramente independentes uns dos outros, não deixam de afetar uma tinta que provém da cor dos óculos. Ou melhor, comparemos os médiuns a esses frascos de líquidos coloridos e transparentes que se veem na vitrine de laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como as luzes que clareiam certos pontos de vista morais, filosóficos e internos através de médios azuis, verdes ou vermelhos, de tal sorte que somos raios luminosos, obrigados a passar através de vidros mais ou menos bem talhados, mais ou menos transparentes. Quer dizer, por médios mais ou menos inteligentes, não chegam sobre os objetos que desejamos iluminar, senão tomando a tinta, ou melhor, a forma própria e particular desses médiuns. Enfim, para terminar, por uma última comparação, nós, espíritos, somos como compositores de músicas que compusemos ou queremos improvisar uma música e não temos à mão senão um piano, ou um violino, ou uma flauta, ou um baixo, ou uma gaita barata. É incontestável que com o piano, a flauta ou o violino, nós executaremos nosso trecho de maneira bem compreensível para os nossos ouvintes, se bem que os sons provêm do piano, do baixo, da clarineta,
sejam essencialmente diferentes uns dos outros. Nossa composição não deixará de ser identicamente a mesma, salvo os matizes dos sons. Mas, se não temos à nossa disposição, senão uma gaita barata ou um funil de água, aí está para nós a dificuldade. Com efeito, quando somos obrigados a nos servir de métodos pouco avançados, nosso trabalho se torna bem mais longo, bem mais penoso, porque somos obrigados a recorrer a formas incompletas, o que para nós é uma complicação, porque então somos forçados a decompor nossos pensamentos e de proceder palavra por palavra, letra por letra, o que é um aborrecimento e uma fadiga para nós, e o entrave real à prontidão e ao desenvolvimento de nossas manifestações. Estão vendo o quanto que eu tenho vindo falar? Médios, vamos ler, vamos estudar. Ah, eu ia saber tudo. Ah, pra quê? Ah, o doutrinador explica, o doutrinador faz isso. Mas o médium não deu a entender ainda que ele tem que ter esse gabarito na cabeça, que ele tem que ter algum conhecimento. Principalmente a base dos livros do Kardec. Leiam, gente, mesmo que não tenham vontade, façam um esforço. Ah, está na hora do seu recreio, no seu serviço, ou na sua faculdade, aproveita. As crianças não estão em casa, os netinhos fazendo barulho, aproveite, gente. Tudo é válido. Pegue o livro do Kardec, qualquer um deles. Olha, um livro bem interessante, é o Céu e o Inferno, que ali é bem mais explícito, bem mais fácil. Vocês vão entender que são exposições de espíritos que já viveram aqui na Terra, que nos explicam muita coisa. E com isso, esse conhecimento todo é guardado, gente, não se esvaece. Fica tudo no seu perispírito e você vai usar nessa encarnação, na outra, onde você for. Apenas comece a estudar. Comece, inicie a dar de si. Porque isso vocês estão acabando de ver. A dificuldade que um espírito tem para se comunicar. Se aquele médium é inculto, se aquele médium é negligente, não está nem aí. Olha a trabalheira que eles têm e eles também têm as suas missões para cumprir, gente. Por isso vocês têm que ver, têm que olhar para essa parte que é muito importante. Deixa a preguiça para lá. Ah, não gosta de ler? Senta num lugar calmo, põe uma musiquinha baixa. Leia quando vocês veem que vocês estão longe. Oh, tem romances maravilhosos que ensina, mostra as virtudes, mostra o caráter, como é que deve ser. Maravilhoso. Leiam. Quando vocês já pegaram aquele livro e às vezes nem quer largar. Nossa, que interessante, quanta coisa que eu estou aprendendo. E assim por diante, gente. Tem que começar um dia. Não vão esperar a vida passar. Quando vocês estiverem mais velhos e cansados, aí então que vocês não vão... Aí vocês começam, minha cabeça não tá dando. Porque eu tô sem memória. Porque eu estou com uma doença assim, assim. Então, enquanto vocês estão aí na flor da idade, na cabeça fresca, aproveite. Não deixe para amanhã o que você pode, na realidade, fazer hoje. E que Jesus nos abençoe a todos.